E eu sempre digo e repito, hein? Quem não vive na graça de Deus não acha graça na vida. Quem não vive na graça de Deus não acha graça na vida. Por isso que as pessoas reclamam tudo. Tudo está ruim. O trabalho está ruim, o estudo está ruim, o namoro está ruim, o passeio está ruim, a saúde está ruim, a parte financeira está pior. Por que isso? Porque você não vive na graça. Quem não vive na graça de Deus não acha graça na vida. Você pode ter o que for, sem a graça de Deus, isso é palha, isso é nada. 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque é na fraqueza que a força se manifesta. Olha a palavra de Deus para você nesta manhã. Única coisa que você precisa, da graça de Deus. Não. Única coisa que você precisa, da graça de Deus. Pois é na fraqueza que a força se manifesta. Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje Santo Agostinho, nós somos convidados a olhar para a sua vida e, claro, pelo nosso tempo, de maneira bem resumida e pontual, aprender 5 lições de Agostinho para a nossa vida. Nós estamos aí com muita alegria no pontificado de Leão XIV, que tem falado muito sobre Agostinho. Nas suas pregações ele sempre volta à riqueza de Santo Agostinho, e é um pouco disso que nós queremos, de maneira simples, para que todos compreendam, mas partilhar, preparando esta nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Santo Agostinho nos ensina tantas e tantas coisas, é uma riqueza insondável. Até ontem, comemorando aí os meus 20 anos de ordenação, eu ganhei um livro, As Confissões de Santo Agostinho, que é simplesmente maravilhoso. E eu partilho com você 5 lições que podemos e precisamos aprender com Agostinho. Primeira, o coração inquieto só encontra descanso em Deus. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas vivem com o coração inquieto e procuram sanar, encontrar a paz, o repouso nas coisas do mundo, nos vícios do mundo, nas prisões do mundo, nas ilusões do mundo. Eu nunca vi pessoas tão iludidas com os prazeres mundanos como nós temos visto hoje. Pessoas que dizem: o importante é ser feliz. Geralmente essa frase não é de Deus, é do diabo. Para Deus, o importante é ser santo. O importante é ser amigo de Deus. O importante é consagrar a vida em Deus. Inquieto está o nosso coração enquanto ele não repousa em Deus. Veja o que disse Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Fizeste-nos para ti, Senhor. Nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Deus. O Senhor nos comprou a preço de sangue, e nós precisamos procurar a paz do nosso coração em Deus. Pare de procurar a paz do seu coração nas pessoas. Ah, padre, eu vou ser feliz quando eu namorar aquela pessoa. Ah, eu vou ser feliz quando eu me casar com aquele rapaz. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver aquela amizade. E você vai então apenas abraçando gente, e você não abraça o próprio Deus. Você vai tentando saciar a sua carência no ser humano, que é falível, que é contingente, que é pecador. Agostinho está nos dizendo que nós fomos feitos para Deus e precisamos buscar a Ele acima de todas as coisas. O ser humano busca em tantas coisas: dinheiro, prazer, status, a felicidade, mas só em Deus é que existe a paz verdadeira. Salmo 62, versículo 2 nos diz: em Deus somente repousa a minha alma. Em Deus somente repousa a minha alma. Coloque o teu coração em Deus, coloque a tua vida em Deus. Olhe menos para as pessoas e olhe mais para o Senhor. Segunda lição que eu aprendo com Agostinho: a graça de Deus é indispensável para vencer o pecado. Guarde isso. Nós precisamos da graça de Deus. Agostinho experimentou as fraquezas humanas e reconheceu que sem a graça nada podia. Quantas pessoas querem vencer o pecado, mudarem de vida pela força própria? Não, eu dou conta. Não, nós somos fracos. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi Jesus quem disse: sem mim nada
podeis fazer. E nada é nada, nada é nada. Com o Senhor tudo, sem Ele nada. Não basta o esforço humano, é a graça que transforma e liberta. Por isso que quando Gabriel, ele vai saudar Maria, ele diz o mais importante: Ave cheia de graça, Caire, que caritomene, cheia da graça, cheia de Deus. Lembra lá? Apocalipse 12:1. Apareceu no céu um outro sinal, uma mulher vestida de sol. É Maria. E por que ela está vestida de sol? É Deus. Ela está vestida de Deus. Ela está envolta à graça de Deus. Agostinho sabia disso. Nenhum esforço humano substitui a graça de Deus. Então peça todos os dias: Senhor, dai-me a tua graça, encha-me com teu amor, plenifica-me com teu Espírito Santo. Eu quero viver na graça de Deus. Eu sempre digo e repito, quem não vive na graça de Deus não acha graça na vida. Quem não vive na graça de Deus não acha graça na vida. Por isso que as pessoas reclamam tudo. Tudo está ruim. O trabalho está ruim, o estudo está ruim, o namoro está ruim, o passeio está ruim, a saúde está ruim, a parte financeira está pior. Por que isso? Porque você não vive na graça. Quem não vive na graça de Deus não acha graça na vida. Você pode ter o que for, sem a graça de Deus, isso é palha, isso é nada. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque é na fraqueza que a força se manifesta. Olha a palavra de Deus para você nesta manhã. Única coisa que você precisa, da graça de Deus. Não. Única coisa que você precisa, da graça de Deus. Pois é na fraqueza que a força se manifesta. Se a gente pudesse imitar um bichinho que agrada o coração de Deus, é a galinha da Angola. Já viu galinha da Angola? Bonitinha, né? Aquele vestidinho dela preto de bolinha branca. É assim que ela é. Ela fica andando, mas ela fica falando uma coisa. Ela fica soltando um grunhito. Qual que é? Tô fraco. Se o cristão olha para Deus e diz: estou fraco, a palavra se cumpre. É na fraqueza que se revela a força. Essa é a segunda lição de Agostinho. Terceira lição: quem canta, reza 2 vezes. No ditado popular, quem canta, seus males espanta. Então nós não podemos viver a vida contando, mas devemos viver a vida cantando. O que é viver a vida contando? É de olho no relógio. Eu estou aqui, mas eu não quero estar, e o tempo não passa, eu não vejo a hora de tirar férias, eu gosto de sábado e domingo, odeio segunda-feira. Quer dizer, a pessoa que vive só no relógio, ela perde a bússola. A pessoa que vive só no tempo cronológico, este tempo que nos come, ela não vê alegria na vida. Nós devemos viver a vida cantando. O que significa se cantar? Ser feliz, ser uma pessoa mais simpática, mais acolhedora, tentar ver sempre o lado bom das coisas. Não é fácil, mas é necessário. Agostinho valorizava a liturgia e a música como expressão de fé. Como enriquece a nossa alma uma liturgia bem celebrada. As coisas bonitas preparadas para Jesus, para Deus, é o melhor. Claro, cada um tem a vida que escolhe ter. A pessoa fora da igreja, ela pode escolher viver do jeito que ela deseja, na questão física, na questão das coisas dela. Mas quando as coisas é para Deus, tem que ter capricho. E quando eu falo capricho, eu não estou falando de luxo. Porque tem pessoas que, em nome da tal humildade, descuidam das coisas de Deus. Aí você vai na igreja, uma vela de cada tamanho, o forro do altar não é passado, as peças da igreja todas sujas, a roupa do padre é um desmazelo total. Não, isso é humildade. Isso nunca foi humildade, isso é descuido. Isso nunca foi humildade. A humildade está no coração. Assim como diz São João Maria Vianney, você vê o padre na rua, parece um pobre. Você vê um padre atrás do altar, lembra um nobre. Porque pelas vestes litúrgicas, por tudo aquilo que envolve a liturgia. Então Santo Agostinho me ensina a ter gosto pela liturgia da igreja, a celebrar bem, a ornamentar bem, a cuidar bem da casa de Deus, que é a igreja. A igreja é casa de Deus. Jesus lembrou isso quando ele fez aquele chicote e falou: não façais da casa do meu pai. Não, para a igreja é só um lugar, Deus não está ali, é casa de Deus. E quando nós vamos à missa, estamos entrando na casa de Deus.
O gosto pela música, não é a música como expressão de fé. Não cantar na missa, mas cantar a missa. Você que canta na igreja, ensaiar direitinho, pegar o tom, não ficar com improviso, não fazer aquilo que não é próprio da liturgia. Bonito isso, bonito isso. Qual é o ensinamento de Agostinho? A oração precisa envolver o coração, a mente e os sentidos. Coração, mente e sentidos. O louvor abre espaço para Deus agir. Quando você louva, Deus age na sua vida. Salmo 96, versículo 1: cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos cantar um cântico novo, gente. Vamos parar com essa reclamação, vamos parar de falar só de coisas tristes. Cantai ao Senhor um cântico novo. Quarta lição que eu aprendo com Agostinho é a humildade. A humildade é o fundamento da santidade. Nós vivemos uma época complicada, meus irmãos, onde as palavras perderam o conceito. Já não tem mais conceito de nada, porque a palavra cada um interpreta da sua maneira. Quando nós falamos de humildade, muitas pessoas interpretam como pobreza. Pobreza é uma coisa, humildade é outra. Talvez você conheça muitas pessoas pobres financeiramente, mas que são orgulhosas. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro, que são extremamente humildes. Trato fácil, simpáticas, não são apegadas aos bens materiais. Humildade é você confiar em Deus. Humildade é você tomar consciência daquilo que você é. Humus vem de terra, é você estar firmado na terra, saber quem você é e saber que um dia voltaremos a ser terra. Somos pó, voltaremos ao pó. Então, para que orgulho? Para que achar que alguém é melhor do que o outro? Nós somos todos irmãos, somos todos irmãos. Humildade tem a ver de uma atitude interior, não é apenas uma atitude exterior. Muitas pessoas que por fora se vestem com muita, podemos dizer, humildade, mas muitas vezes a vida dela, no particular, é recheado de muito mimo, é recheado somente de coisas boas, ou seja, é humildade para os outros verem, não é do coração. Humildade é uma atitude de coração, é uma dependência total de Deus. Para Agostinho, a humildade é a raiz de todas as virtudes. Ele dizia que para seguir Jesus, era preciso aprender a ser humilde como Ele, a confiar nele, a abrir mão dos próprios sonhos para realizar os sonhos dele. Ser humilde é confiar plenamente em Deus. Sem humildade não há abertura à graça. O que é a pessoa humilde? Aquela que confia em Deus. Toda pessoa orgulhosa não confia em Deus, ela confia nela mesma. Nós precisamos confiar em Deus. Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olhe para Jesus e você vai aprender como agrada o coração do Pai. E por último, a quinta lição que eu aprendo com Agostinho é que a verdadeira amizade está em Deus. A verdadeira amizade é em Deus. Agostinho teve experiência de amizades humanas, mas descobriu que só a amizade em Cristo permanece. Eu digo e repito, é bom ter amigos, mas é muito melhor quando os seus amigos são amigos de Jesus. Essas amizades permanecem, essas amizades não passam, porque o fundamento é a fé, o fundamento é a busca do céu, o fundamento é o caminho de santidade. Precisamos cultivar as amizades santas que nos aproximam de Deus. Cuidado, meus irmãos, com as amizades que nós temos. Cuidado com as suas amizades. A amizade que nos leva para longe de Deus não é bom ter por perto, não. Trate socialmente, cumprimente, trate bem, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não queira levar essas pessoas para sua casa, não queira conviver com ela. A Bíblia diz que os maus costumes, as más companhias, irá corromper os bons costumes. Cuidado com quem você anda. Santo Agostinho está dizendo que precisamos ter amizades que busquem o céu. João 15, 15, já não vos chamo servos, mas amigos. Nosso amigo maior deve ser Jesus. Escute só, Santo Agostinho nos ensina que a vida só encontra sentido em Deus, que precisamos da graça para vencer. A oração e o louvor elevam, que a humildade sustenta,
e que a verdadeira amizade nasce em Cristo. Nesta frase está resumido aí as 5 lições que eu aprendo com Santo Agostinho. Vou repetir, aí nós vamos para a adoração. Vale a pena você escutar isso aqui com o coração escancarado. Santo Agostinho nos ensina que a vida só encontra sentido em Deus, que precisamos da graça para vencer, que a oração e o louvor elevam, que a humildade sustenta e que a verdadeira amizade nasce em Cristo. As 5 lições de Agostinho que nos preparam para essa adoração. Que Santo Agostinho interceda pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, que tudo concorra para o nosso bem e para a nossa santificação. Que Jesus Eucarístico confirme em nós este nosso desejo de santidade e de trazer para a nossa vida as lições da vida de Santo Agostinho.